Abra sua Bíblia no livro de Amós. Você vai ver aqui no livro de Amós a gaiada sacerdotal, o chifre do sacerdote. Abre aí para você ver. Tá pensando que eu tô brincando? Não fico brincando não, ó. Isso aí não é brincadeira não, o chifre é coisa séria. Imagina o capeta lá no inferno com o chifre quebrado. Entendeu? Aí, abra sua Bíblia aí. Conhecimento de causa, tá? Eu vou mostrar o que está na Bíblia. Amós, livro de Amós. Eu conheço Bíblia, tá? Eu não venho para cá para inventar cargo mentiroso, não. Igual vocês aí estão inventando. Muitos pastores de perto e de longe, para mim, é uma vergonha hoje. Vocês se tornaram uma vergonha para mim. Que conhece para mim, mas para mim você já se torna uma vergonha. Imagine para Deus. Mais vergonhoso ainda. Ah, irmão, então por que Deus não cobra eles? Porque Deus já os largou de mão. Livro de Romanos, capítulo 1. E o Senhor os largou com suas paixões infames. Isso aí se chama paixões infames, tá? Isso aqui eu vou mostrar para aquele que ainda não recebeu a consagração do chifre sacerdotal. Você se conserta enquanto é tempo, hein? Se você não se consertar diante de Deus, você vai ser consagrado também. Estou te amaldiçoando, estou te mostrando que está na Bíblia. Depois que o mal te alcançar, meu amigo, já era. Aí vai ficar com a cara do Satanás, sabia disso? Cara do Pai, cara do Filho. E foi Jesus que revelou isso. Agora, a outra parte foi Jesus. Aqui é Amós. O Amós mostra a consagração do chifre sacerdotal. Já Jesus já revela a aparência do Pai e Filho. Cara do Pai e cara do Filho. Abra sua Bíblia aí, livro de Amós. Entendeu? Amós, livro de Amós. Já tô lá já, hein? Ó. Cadê? Falta só. Amós, capítulo 7. Corre aí, capítulo 7. Você vai aprender Bíblia. Quando você vê o cotoco cair crescendo na cabeça do teu pastor, é porque ele pecou contra Deus. Tá? Aqui, ó. Tô mentindo não. Abre a sua Bíblia aí, ó. Livro de Amós, capítulo 3. Tem nada figurado aqui não. Isso aqui é real. Vou te mostrar também lá. Amós revelou na cara do sacerdote o que ia acontecer com ele. Por ele estar pecando contra Deus. Aqui, ó. Amós, capítulo 3. Ó. Amós, capítulo 3. Do versículo 14, ó. Ó, você vê que não é coisa da minha cabeça. Eu não estou inventando isso aqui não, irmão. Ó. Amós, livro de Amós, está na Bíblia. Abra sua Bíblia aí, ó. Abra sua Bíblia aí, ó. Dependendo do pastor, Deus considera nem ele mais como pastor. Chama ele de cachorro vira-lata. Tá escrito. Ele está transgredindo tanto quanto a Escritura. Aqui, ó. Amós, capítulo 3, versículo 14. Ó. No dia em que eu visitar a transgressão de Israel sobre ele, também visitarei os altares de Betel. E os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. Aí. Fala que é mentira minha. Aqui, ó, falando do chifre do altar. Ó. A consagração do sacerdote, ó. Ah, vamos lá então, para confirmar isso aqui. Para você não ter dúvida como é que é uma gaiada. Porque o sacerdote está transgredindo a Escritura. Aí ele vai tomar um chifre sacerdotal. Quer ver? Aqui, ó. Amós, capítulo 7. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Amós, capítulo 7, versículo 17, ó. Abra sua Bíblia aí, lê a Bíblia comigo. Tem coragem? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia para você saber o que o Satanás gosta de chifre aqui, ó. Ó. Portanto, assim diz o Senhor. Ó, começa aqui, ó. Tua mulher se prostituirá na cidade, ó. Tua mulher se prostituirá na cidade. Quer dizer o quê? Vai botar um chifre na tua cabeça. Vamos lá. Os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, ó. Morrerão. Você não vai ter mais descendência, porque está pecando contra Deus. E tu morrerás na terra imunda, quer dizer, Deus vai te punir. E Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Estou mentindo? Aqui, estou mentindo? Aqui está na Bíblia. A consagração do sacerdote, ao chifre sacerdotal aqui, ó. Amós que revelou isso, não foi eu não. Está escrito, ora. Adianta ficar falando que é coisa minha que eu estou inventando. Está na Bíblia. Acabei de ler a Bíblia para você. Por isso que lá quando Jesus falou assim, ó. Vós tem por pai ao diabo. E quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Cara do pai e cara do filho. Tudo está escrito na Bíblia. Sabe por causa de que você está anos e anos sendo enganado? Está sendo enganada? É porque você não lê Bíblia, ora.
A hora que você abrir a Bíblia para ler, você vai saber se o pastor está te enganando ou não. É provável se abrir a Bíblia para ler, a igreja fecha. Porque as igrejas só sobrevivem com Bíblia. É oração e palavra. Igreja que não tem oração e palavra já não é mais igreja, é missa. Está na base da revistinha. Doutrinou tanto os membros da igreja só para ficar na escola dominical. Durante a semana eles não podem mais ler mais Bíblia. Não, lê a Bíblia não, tá? Deixa que tem a escola dominical para você aprender. Mas nunca aprende, irmão. É o que se cumpre que está na palavra de Deus. O que está na palavra de Deus, irmão? O que se cumpre? Mulheres nécias, cheias de pecado, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Entendeu? Tem mulher que grita até mais alto que o marido. O marido está passando sufoco, está passando vergonha com elas. Aí depois perde, igual uma missionária, que eu fui aconselhar ela, e ela me deu-lhe um fora. Falei, olha, irmã, você vai perder teu marido, fica esculhambando teu marido, falando alto com ele, esculachando ele. Ele é homem de Deus, ele é sacerdote, respeita ele, ele é pastor. Você não deveria nem estar falando alto assim com ele. Ele vai tomar conta da tua vida. Meu marido não é pastor, esse aí é pastor de bode. Isso aí não é pastor, não. Aí ficava esculhambando o coitadinho do pastor para todo mundo. Teve um dia que ele chegou para mim, esse pastor, irmão, dá mais não, irmão. Não, mas não, vou chutar o balde. Falei, calma, pastor, fica calmo. Não, essa peste aí, ó, já me tirou da graça. Esse pastor falou assim pra mim. Ninguém me fofocou no meu ouvido, não. Esse pastor veio desabafar comigo, que ele não tá aguentando mais. O coração dele chega, tava grande. Eu vou largar essa peste, irmão. Vou dar uma lição nessa peste. Além dela me chamar de pastor de bode, no particular, ainda fica me chamando de broxa ainda. Ainda tinha isso ainda. Coitadinho do pastor, irmão. Acho que ele era mindinho, já pequeno. Entendeu? Não sei, deve ser alguma coisa nesse sentido. A mulher esculhambando com ele, mas que podia ser missionária. Aí eu entendi tempos depois o que ela queria. É porque o pastor dela não concordava com ela, para ser pastor, o marido dela. O marido dela sempre falou para ela que isso era antibíblico. Aí por isso que ela se levantou contra o marido. E tem um monte assim. Tá fazendo os maridos consagrar elas na marra. Só que aí tem, porém, os que são prudentes e que obedecem às escrituras não vai fazer isso, irmão. De jeito nenhum. Agora, os que perderam a visão do céu, meu irmão, logo vai receber a consagração sacerdotal, que é o chifre sacerdotal. Tá lá no livro de Amós, acabei de ler. Transgride a Bíblia para tu ver só. Transgride a palavra. Fica bebendo, fumando, cheirando, fazendo coisa errada. Aí sim, isso aqui eu posso falar. Não é acobertando. Tem alguns aí que estão andando inadequadamente. É diferente de que está encobertando. Ninguém aqui encoberta nada na igreja. Quando a gente descobre coisa errada na igreja, é colocado no banco imediatamente. E não estou falando nada demais até agora, não. Porque eu só mostrei o que está na Bíblia. E mostrei um tipo de casamento aqui agora que fracassou, naufragou, foi destruído esse casamento por causa dessa irmã que queria porque queria ser pastora, o marido dela não consagrou, ela se levantou contra o marido largou ela e foi embora com outra. Ainda bem que foi embora com outra, apesar de ser errado, foi embora, porque tem marido aí que tá largando a mulher e indo embora com outro. Pior ainda. É o que eu tenho falado, vigiai e orai, porque a Jezabel tá aí, ó, fisgando. Quem não dá assistência perde para concorrência. Cuidado! Se Jezabel não levar, o Jezabil vai levar. Irmão, quem é o Jezabil? Precisa eu detalhar aqui? Quem é o Jezabil? Quando um homem foge com o outro homem, você acha o quê? É Jezabel? Não, Jezabil levou, foi embora. Entendeu? Você precisa ler mais a Bíblia, meu amigo. Você precisa ler mais a Bíblia, minha amiga. Disparou aqui, produção. Comecei o barraco cedo dos dois lá, tá disparando, ó. O pessoal tá espalhando para todo mundo que eu fiquei louco agora na rede social. Rapaz, os dois lados aqui disparou. O escurinho e o cor de abóbora. Disparou, olha como é que tá subindo. De espectadores me ouvindo. Mas olha só, irmão, eu não tô fazendo isso aqui para aumentar o número de pessoas me vendo, não. E nem de espectadores, não. Eu tô falando a real, irmão. Que o diabo tá destruindo um monte de casamento aí por falta de vigilância. Ora, se não tem na Bíblia, não tem, ponto final. Fica insistindo com erro.
Isso não é a mensagem de hoje não, tá? Isso não é a mensagem de hoje não. A mensagem de hoje é sobre o arrebatamento da igreja. Mas o Senhor falou comigo fortemente aqui agora no meu coração para trazer esse alerta. Se tu não acordar enquanto é tempo e continuar assim insistindo com algo que Deus nunca autorizou, você vai destruir teu casamento. Vai destruir o teu lar. Cuidado, vigia. Vigia na terra. Tem um monte aí, ó, na internet e fora da internet, que insistiu tanto para ser e hoje é, mas destruiu o próprio casamento. Tá separada, casou com outro. Entendeu? Isso é de Deus? Claro que não. Por que Deus não permitiu, tanto no Antigo como no Novo Testamento? Que o próprio Criador viu e percebeu, tanto no presente, no passado e no futuro, que seria a destruição de um lar, ora. Porque a Bíblia é bem clara. Cabeça é Cristo, Jesus é a cabeça do varão, está escrito. O varão é a cabeça da varoa e a varoa é a cabeça do lar, para cuidar dos filhos. Quando reverte isso, isso aí se transforma em maldição. E a Bíblia diz o quê? A maldição sem causa não virá. Agora, o que você tem que fazer, mulher? Já que o pastor apresenta tanto querendo te consagrar isso, manda ele consagrar teu esposo. E o dia que ele falar que ele não tem o dom, não tem o chamado, pode desconfiar dele. Eu, se eu sou esse esposo, eu já desconfiava até do pastor presidente. Sério? Ué, não quer me consagrar, mas quer consagrar minha esposa? O que ela tem que eu não tenho? Qual é a diferença? Aonde é que está escrito aqui na Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, que a mulher é melhor do que o homem na obra? Onde está escrito? Que eu não vi referência nenhuma na Bíblia. Irmão, aqui é para falar a verdade. Ainda que para muitos a verdade seja polêmica, eu não estou nem aí. Porque eu não vejo polêmica nenhuma, só estou mostrando a verdade. Agora, se eu tiver errado, escreva aí, me mostra aí, ora. Mostra aí uma consagração no Antigo Testamento, Deus autorizando consagrar para o tabernáculo de Moisés ou o templo de Salomão uma sacerdotisa, uma Uzia só uma. Ou, no Novo Testamento, uma pastora, uma presbítera, uma bispa, uma apóstola. Me mostra no Novo Testamento de Mateus até Apocalipse, Jesus Cristo consagrando uma apóstola. Os apóstolos consagrando, me mostra, não tem, irmão. Se não tem, é porque Deus não queria assim. Agora, essa história de que a mulher é melhor do que o homem, isso é uma mentira de Satanás. A mulher não é melhor do que o homem, também não é pior. Ela é auxiliadora do homem. Entendeu? Ela é auxiliadora. Não é protagonista. Quem é protagonista é o homem, não é a mulher. Entendeu? Agora, se você quiser andar embaixo de julgo e embaixo de maldição, livre-arbítrio. Nem Deus vai se meter. O próprio Deus, ó, digo mesmo. Mas também quando chegar aqui no céu, não venha exigir céu, paraíso, descanso, não. Você vai descer direto. Não quero nem você nos portões celestiais. Já desce direto. Já desci ordenado aqui no céu, anjo, nem na porta. De lá da terra mesmo infartou, ou morte por velhice, ou morte por doença, de lá mesmo já desce direto. Deixa o cão levar. Entendeu? Irmão, aproveita enquanto esse profeta simples e humilde aqui está te orientando na verdade. Porque estou em meio a uma campanha profética. Então, como eu estou em meio a uma campanha profética, estou em consagração alta. E em consagração alta, eu não consigo nem frear o que eu estou falando. Eu saio falando, mas conscientemente eu sei o que eu estou falando. E tudo que eu estou falando tem respaldo bíblico. Agora, para mim se calar e não falar mais, me prova aí, ó, esse é o desafio que eu faço a vocês. Tanto homem como mulher, formado ou não formado. Eu faço o desafio com vocês aqui agora, do Gênesis até Malaquias. Me mostra uma sacerdotisa que Deus mandou consagrar. Mostra. De Mateus até Apocalipse, me mostra uma pastora, uma apóstola, uma bispa, uma presbítera, que Jesus consagrou ou os apóstolos consagraram. Teve nenhuma. Pelo contrário, vou te mostrar algo que eu acho que você nem percebeu ainda. No Antigo Testamento, Jezabel fez uma arruaça. E foi Jezabel que levantou
e consagrou as sacerdotisas de Aserá. Mas como ela não podia se meter no templo de Deus, que ela sabia que ela ia ser fulminada, o diabo não é bobo. Ela sabia que ia ser fulminada se ela fosse tentar corromper o templo de Salomão. O próprio Deus ia matar ela. O que ela faz? Ela induziu Acabe a fazer um templo para Baal. E no templo de Baal, ali ela consagra as sacerdotisas de Aserá. Entendeu? É o que eu tenho falado aqui. É o que eu tenho falado aqui. Glória a Deus. Aí se você vai para o Novo Testamento, quem lembra esses assuntos? Me mostra aí quem lembra desses assuntos. Já parou para pensar? Ó, quem lembra desses assuntos? Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João. Foi o próprio Jesus que lembrou desses assuntos. Que isso, irmão? Jesus? Aonde? Livro do Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 em diante. Tenho, porém, contra ti, anjo da igreja, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ilude e engana o meu povo e o conduz ao sacrifício da idolatria e à prostituição. Aí, ó. Para que Jesus, na época da graça, Novo Testamento, vai lembrar desse assunto se Jezabel já tinha morrido há muito tempo? Para que ele vai lembrar disso? Hã? E outra mais? Se houvesse referência nesse sentido, e se todo o reino dos céus quisesse que fosse assim, o próprio Deus ia falar com Jesus. Jesus, meu filho, faz favor pro seu pai aí, meu filho. Sim, pai, o que o senhor quer? Consagra sua mãe apóstola aí, para ela poder ser a referência para todas as mulheres no apostolado. Foi assim que ele fez? Levantou 12 apóstolos, que nem da família não era. Imagina os irmãos dele, as irmãs de Jesus, e até a própria mãe. Esse meu filho, ele é mal criado, né? A mamãe aqui, Maria. Ele deveria consagrar a mamãe aqui, Maria, a apóstola. Levanta pessoas que nem da nossa família não é, e levanta apóstolo. Que filho rebelde, hein? É isso que vocês estão dizendo. Vocês estão dizendo, quando vocês fazem um negócio desse, e no contrário às escrituras, vocês estão dizendo que Deus errou. Olha a gravidade da situação, hein? Vocês estão dizendo que Deus errou, Jesus errou, o Espírito Santo ainda está errando, porque não está fazendo a consagração correta, e vocês é que estão com a razão do certo. Tome muito cuidado, tá? Porque o que o pastor falou no podcast é perigoso que ele falou. Como assim, irmão? É perigoso? Ah, se a Bíblia não proíbe, se a Bíblia não permite, vamos consagrar. Aí foi quando eu falei aqui um detalhe aqui. Ah, se a Bíblia não proíbe a maconha, se a Bíblia não permite a maconha, então vamos levantar um monte de crente maconheiro. É isso que vocês estão dizendo. Um monte de crente viciado, um monte de crente que comete coisa errada. É isso que vocês estão dizendo. Aí, se você for lá para o livro de Lamentações de Jeremias, por que Deus puniu os profetas e os sacerdotes? Por que estava todo mundo passando fome? A um ponto de comer carne humana. Você já parou para pensar? Teve duas ocasiões, na época do povo de Israel, em tempos diferentes, que eles foram obrigados a comer carne humana, porque eles passaram do limite. A Bíblia diz assim, ó, há limite para tudo, menos para a palavra de Deus. Vocês passaram do limite. E Deus vai botar um freio nesse limite de vocês. Pode guardar o que eu estou falando. Não estou falando da boca para fora. Não estou querendo botar medo em ninguém. Entendeu? Estou te mandando uma realidade. Deus vai botar freio em vocês tudinho. Porque vocês passaram do limite. Nem a natureza passa do limite. A Bíblia fala que tem lei até para a natureza. E só vai onde o Criador quer. Entendeu? Irmão, hoje vai pegar fogo aqui, hein? A campanha profética aqui hoje vai voar capeta para tudo quanto é lado aqui hoje, irmão. Hoje nós vamos agarrar o Satanás pelo chifre aqui hoje, hein? Vamos quebrar o chifre do Satanás nos dois lados e ele vai se mandar para os quintos do inferno. Você vai fazer capeta voar para tudo quanto é lado aqui hoje. Hoje eu vou tratar de uns assuntos aqui muito sérios. Glórias a Deus. Que história é essa, rapaz? Acabou os homens da tua igreja? Tem mais homem nenhum aí não para consagrar? Que igreja é essa? Isso é igreja de fogo ou é igreja de palha? Entendeu? Consagra os homens da tua igreja, ora.
consagra os adolescentes, consagra os jovens, consagra os adultos e principalmente consagra os anciões, ora. Eles estão com o pé na cova, mas pode fazer a obra. Igual fizeram uma covardia aqui perto, aqui com o pastor, só porque o pastor estava com a idade avançada, tiraram o pastor e colocaram o novo. Mas aí eu fui pesquisar o detalhe, eu entendi o porquê fizeram isso. É porque esse pastor, não é porque está velho não, é que ele sempre foi rigoroso com essa doutrina, e ele não aceita isso. Eu tive conversando com ele. Falei, meu pastor, tiraram o senhor da direção, meu pastor, o que que houve? Falei, meu irmão, fui uma resistência ali. Eu não deixei aqui a doutrina de Jezabel aqui, não deixei consagrar sacerdotisa e muito menos cargos que não existem na Bíblia. Aí o que fizeram? Fizeram a reunião, a cúpula, e botaram como desculpa que eu estou muito velho e tinha que me tirar da direção. Onde já viu isso, irmão? Velhice. Tirar um homem de Deus da direção porque está velho. Se fosse assim, Deus não falava com Moisés no Antigo Testamento. Moisés começou a reclamar, tá? Tu acha que Moisés ia colocar a esposa dele na fogueira? Não, Moisés amava a esposa dele, ora. O que nós estamos vendo hoje é um monte de marido que não ama mais suas esposas. Isso que é a realidade. Entendeu? Moisés amava a esposa dele. Quando Moisés foi questionar, reclamar com Deus, está lá em Número, no Antigo Testamento, ó Deus, o que foi que eu fiz contra ti? Para merecer tudo isso no meu ombro? Tô aguentando mais não, Deus. Tô aguentando mais não. O que eu te fiz para merecer isso? E detalhe, Moisés estava dirigindo, tomando conta das 12 tribos de Israel, amigo. Imagine, se uma tribo já era pobre, imagine 12. A murmuração na cabeça daquele homem. Aí você acha o quê? Que Moisés... Não, para mim não perder o controle, para mim não perder o poder, vou colocar zípora. Se você não perca o poder, a direção... Tu acha que Moisés estava pensando nisso, irmão? Tu acha que Moisés ia envolver a família dele nisso? Envolver a mulher? Entendeu? Que nada. Os filhos ainda davam pequenos, ainda dava para colocar na obra. Entendeu? Porque como um homem dava para colocar, para substituir Moisés ou andar junto com Moisés fazendo a obra. Mesmo Moisés estando velho. Entendeu? Aí Moisés vai orar a Deus. O que foi que eu te fiz, Criador? Aí sabe o que Deus falou para Moisés? O mais interessante, Deus conversando ali face a face com Moisés. Meu filho, tira essa preocupação da tua mente e do teu coração. Eu vou resolver teu problema agora. Escolhei entre as tribos, as 12 tribos, 70 anciões de boa reputação, marido de uma mulher, e tragam a ti 70 anciãos, ore por eles, e o poder que está em ti, eu vou repartir com eles. E assim aconteceu, irmão. Não entrou mulher nenhuma para ser sacerdotisa. Não entrou mulher nenhuma para lidar direto com o povo, para lidar direto no templo, ou no tabernáculo de Moisés. Foram só homens, 70 homens. Quando Moisés ora, aí o cargo que estava sobre os ombros de Moisés começa a ficar diminuído. Entendeu? O que está acontecendo hoje é essa galera voltar para a Bíblia novamente. Entendeu? Vocês estão cometendo pecado gravíssimo contra o Criador. E quanto mais isso acontece, vocês serve para vocês, mais eu vou ficando com medo. Mas que isso, irmão? Você está na posição... Por que eu estou com medo, irmão? Porque vai pagar o preço, tanto quem está na posição como quem está fora também. Mas como assim, irmão? Quando Nabucodonosor invadiu a terra de Israel, até os santos pagaram o preço, irmão. O ceral foi finíssimo de todo mundo. Por isso que é necessário, os poucos que ainda têm prudência e vergonha na cara, abre a boca aqui nas redes sociais para pregar. Anuncia a verdade aqui, meu amigo. Fala a verdade mesmo. Ah, irmão, o pastor vai me colocar no banco se eu abrir a boca para falar a verdade aqui. Colocar no banco? Qual o pecado? Se não tiver pecado nenhum, meu amigo, entrega a carteirinha para ele e mete o pé. Procura uma igreja espiritual. Agora, o que nós não podemos é deixar a nossa nação ser destruída por causa da abominação, a imoralidade, o incesto, a zoofilia e as mentiras eclesiásticas que está acontecendo. Ou você não pesquisou ainda o que está acontecendo no nosso país? Pesquisou não, né? Eu vou te passar um detalhezinho para você pesquisar. Tem 2 nações que já pegou uma parte de um estado. E a desculpa é essa, ó. A desculpa é essa. Vamos fazendo investimento no teu país.
Só que se você for pesquisar aquela nação que já está aqui dentro do nosso país, eles odeiam cristão. No país deles, igreja não pode existir. Eles matam cristão, destroem a igreja e a Bíblia é proibida. E como é que eles querem vir para cá para fazer investimento? Ou você acha que o investimento dele não vai se esbarrar com os cristãos? Ou você não percebeu ainda o que está acontecendo? Quando o povo de Israel, quando o povo escolhido de Deus começou a passar do limite, Deus permitiu a nação estrangeira se aproximar e cercar as cercanias da cidade do povo santo. Aí Deus levantou Jeremias. Jeremias começou a profetizar o arrependimento. Sabe o que o povo fez? Bateu em Jeremias e o rei o rei de Israel, o rei de Judá, mandou jogar Jeremias na prisão. Mas sabe o que aconteceu? Jeremias escreve, aí Deus anuncia: permitirei agora que Nabucodonosor invada essas terras, tirarei o meu poder de proteção e vocês vão ser destruídos. Os que se renderem sobreviverão, os que resistirem descerão a espada. Vai lá ver. Você precisa ler a Bíblia, meu amigo. Olha, Nabucodonosor fez uma devastação com seu exército na terra de Israel. Só sobreviveu quem se rendeu. Quem não se rendeu, morreu o filho da espada. E quem não morreu o filho da espada e ficou minguando dentro da cidade com fome, virou canibais, começaram a comer carne humana. Isso está lá no livro de Lamentações de Jeremias. Teve duas ocasiões, em tempos diferentes, que eles comeram carne humana, porque pecaram gravemente contra Deus. O pecado traz a miséria, o pecado traz a ruína, o pecado traz destruição para qualquer tipo de nação. Aí eu vou ficar quieto? Eu vou ficar calado? Eu vou abrir a boca para falar, nem que sejam minhas últimas falas. Nem que sejam minhas últimas lives. Estão te silenciando na igreja? Vai pregar na rua. Vai pregar nas estações de trem. Prega no teu horário de almoço. Faça alguma coisa, mas pregue. Ou então faça que nem eu. Abra uma live aí na sua casa aí, ó. Se cadastre nas redes sociais e mídias sociais e deixa Deus te usar. Irmão, se eu fosse olhar por fama e por seguidores, eu não ia estar abrindo a boca para falar o que eu estou falando aqui, não. Eu ia ficar com medo de perder seguidores, o que eu estou falando aqui. Eu não ia falar não, meu amigo. O quê? Perder minha mamata? Vou nada. Mas eu não olho para isso, não. Começou a pingar aqui, não é porque começou a pingar que eu vou me emocionar. Eu não vou me emocionar. Eu não vou deixar de falar a verdade por causa disso. Entendeu? Só que eu estou preocupado, meu amigo. Eu não vou mentir para vocês, eu estou preocupado, porque eu conheço a história. Eu conheço qual é o final disso. Pecação, mentira, engano. Eu sei qual é o final disso. Tem gente que se diz tão santo, que tem a cara de pau de transgredir as escrituras. E ainda traz pessoa com seu próprio perfil, que vai falar na mesma linguagem mentirosa. Entendeu? Eu fico só olhando, só observando, só observando. Aí tá aí agora a Copa do Imundo. Um bocado de gente se distraindo com a Copa do Imundo. Em vez de se preocupar com melhoria no hospital, em vez de se preocupar com melhoria na educação, em vez de se preocupar com melhoria na segurança, tá lá todo mundo lá. Brasil! Eu quero saber o que você está ganhando com isso. Uma certa vez, um rapaz chegou para mim, eu estava meditando para poder pregar num congresso, glórias a Deus. Aí quando eu estou meditando, eu fico muito concentrado. Parece que eu estou triste, mas eu não estou, é concentrado. E perguntando a Deus, ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Eu já estou lendo no tema do congresso. Mas o caminho é esse, para mim poder falar naquele dia? Estou ali pedindo oração. Aí chegou um senhor de idade. O senhor de idade parou na minha frente, me olhou de cima até embaixo. Igual o diabo.
Já sei. Já sei porque você está triste. O Flamengo perdeu. Ah, irmão, pra que ele falou isso? Foi logo pra mim, irmão. Logo pra mim. Os companheiros que estavam perto já baixou logo a cabeça. Ai, meu Deus, já vai falar besteira agora. Eu falei, já vai falar besteira? Eu falei, ainda deu uma oportunidade pra ele. Falei, meu senhor, pelo amor de Deus, meu senhor. Tô meditando aqui para pregar num congresso. O senhor tá falando que eu tô triste por causa de jogo. Pelo amor de Deus, vai lá, vai na tua paz. Deixa eu quietinho aqui. Aí ele insistiu, irmão. Ele futucou mais forte. Irmão, quando ele futucou mais forte, eu não aguentei. Sangue subiu, a glória desceu. Falei, então... Aí ele falou assim, vocês crentes são tudo maluco. Foi isso que ele falou para mim, que eu me explodi com ele na hora. Vocês crentes são tudo maluco. Fica aí lendo esse livro preto aí. Tá ganhando nada com isso, lendo esse livro aí. Ah, irmão, o sangue subiu, a glória desceu. Quando o sangue subiu, a glória desceu, eu falei, meu senhor, vem cá, faz favor. Vai embora não. Você está falando que eu estou na igreja, eu não estou ganhando nada com isso, porque eu estou aqui meditando na Bíblia. É isso mesmo que o senhor falou? Ele, é isso mesmo que você ouviu. Por quê? Eu falei, eu vou provar para você aqui agora quem é que ganha e quem é que não ganha. Eu vou te mostrar quem é que não está ganhando nada. Aí eu falei, a única pessoa que eu sei que não está ganhando nada, está aqui na minha frente, é você. Vem cá, você não tem mulher em casa, não? Aí ele, como assim? Para ficar lá com a cara na televisão, vendo 12 homens de shortinho, curtinho, correndo, e você gritando lá, vai, bota na trave, vai, empurra a bola. Você não tem vergonha disso, não? Você não tem mulher em casa, não, para ficar olhando para tua mulher, ficar gritando por ela, em vez de ficar olhando para os homens de shortinho, de camisetinha, correndo atrás de um saco plástico cheio de ar? Irmão, ele fechou a cara assim, ficou vermelho e mais, acabou não. Você falou que eu não estou ganhando nada, né? Eu estou provando para você que quem não está ganhando nada é você. Porque eles lá estão jogando, está com 1 milhão no bolso. E você, a única coisa que você deve ganhar é uma boa paulada, uma boa coça no meio da rua se você encontrar o time contrário. Anda com essa brusa lá fora lá e encontra o time contrário para tu ver o que você vai ganhar. É isso que você vai ganhar, uma boa coça na rua. E liga lá pro teu time do coração e pede para te dar assistência. Vai fingir que nem te conhece. Agora, você falou que eu não estou ganhando nada, né? Eu vou provar para você o que eu já ganhei e estou ganhando dentro da igreja. Aí ele olhou assim, e o que você está ganhando dentro da igreja? Ó, já ganhei, minha alma está salva. Aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador. Segundo, ele me batizou com o Espírito Santo. Hoje eu tenho paz. Terceiro, durmo bem e acordo bem. Quarto, se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Quinto, ele me guia em toda a verdade e ele me guarda de todo mal. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que os tem, os livra e os guarda de todo mal. E você? O que você ganha gritando lá para um monte de homem de shortinho lá? 12 homens de shortinho correndo no gramado verde atrás de um saco plástico. Tu não tá ganhando nada, rapaz. Não entra nada no teu bolso. E você quer me criticar eu como cristão? Ah, pelo amor de Deus, vai se converter, ora. Eu falei, deixa eu quieto aqui. Você vem mexer comigo? Eu tô meditando para pregar no congresso, ora. Irmão, ele foi embora vermelhinho, irmão. Aí a galera lá no trabalho começou a falar que eu era louco, eu era maluco, desequilibrado, que não era pra mexer comigo. Deixa esse crente quieto aí que ele acaba, vai abrir a boca e falar besteira, mas não é não, irmão. Tem hora que você tem que falar a realidade, ora. Tem hora que você tem que mandar a realidade, ora. É que nem um rapaz chegou pra mim e falou, irmão, eu vi algumas das tuas pregações lá, mas você tem que entender que nós somos homens, meu amigo. O homem tem um espírito conquistador. As mulheres dão em cima do homem porque o homem tem um espírito conquistador. Falei, meu amigo, vou te provar para você. Isso daí, se você me responder uma coisa, eu dei trela para ele. Se me responder uma coisa que eu vou te perguntar, aí eu posso concordar contigo. Aí ele, pode me perguntar, pergunta qualquer coisa, pode me perguntar. Falei, vem cá, papo reto, entre eu e você, papo reto. A tua esposa sabe que você anda traindo ela? Irmão, ele ficou azul. Ele era de cor assim, ó. Ele ficou azul, ele. O quê? Você tá maluco, rapaz? Você quer destruir meu casamento? Falei, eu não, você. Eu tô te fazendo uma pergunta. A tua esposa sabe que você anda traindo ela? Ele, não, você tá doido? Que assunto é esse? E outra, não é espírito conquistador não, tá? Eu vou te revelar aqui agora o que é. Sabe o que é? Isso aí? Isso é um espírito maligno. Entendeu? O tranca-rua.
o Exu Caveira, o Zé Pilintra está em você. E entra em conexão com a pombagira que está com as mulheres. Aí a conexão entre um e outro, aí atrai um ao outro. Aí você pensa que é você, que é o teu perfume da Boticário, que é o teu perfume da Avon, que é o teu perfume do Mercadinho Azul. Não é nada disso. São espíritos malignos, que o dia que você repreender em nome de Jesus e levar uma vida séria, uma vida santa e amando tua única esposa, isso nunca mais vai acontecer contigo. Aí tem como você provar isso? Falei, tem. Claro que eu vou provar comigo mesmo. Livro de Osés, capítulo 5, versículo 4. O espírito da prostituição está no meio deles. E eles não vêm para o Senhor para se converter. Aí, prova aí. Aí ele parou de falar comigo 3 meses. Aí eu cheguei para ele e falei assim, dei prova de tudo. Ainda dei essa prova para ele. Meu amigo, olha só. Nem perfume eu não uso. Eu ando com natura, natural, sem perfume nenhum. Nem perfume eu não uso. Entendeu? Eu não usei perfume. Do nada apareceu uma mulher. Você é lindo, você é maravilhoso, você é cheiroso, quero ficar com você. Nem perfume eu não uso. Como é que é cheiroso? Eu logo percebi que era o Satanás, amigo. Só feio. Entendeu? Eu lembrei do detalhe, mas não vou falar isso aqui não. Só feio. Entendeu? Não uso perfume. E não sou nada daquilo que aquela mulher falou. Aí tá a mulher. Você é lindo, você é maravilhoso. Como é que a gente vai pra gente ficar junto, que não sei o quê? Aí eu coloquei a mão no ombro dela. Já sabendo que era o Satanás, entendeu? Olhei dentro do olho dela, porque a gente que é cheio do Espírito Santo, a gente sabe como fazer o demônio confessar. Coloquei a mão no ombro dela e falei para ela assim, olha dentro dos meus olhos e confirma o seu amor comigo. Ela olhou dentro dos meus olhos, quando ela ia confirmar, o capeta manifestou nela. Aquela voz fininha, doce, delicada, se transformou numa voz grossa, de assustar, irmão, assustador. Aí o demônio, como você me descobriu aqui? Eu ia te destruir hoje, acabar com a sua vida. Eu falei, Satanás do inferno, tá pensando que tu me engana, cão? Ou você acha que eu esqueci? Da última vez que eu expulsei você de um corpo, em nome de Jesus, o que você falou que ia fazer comigo? Que o dia que eu desse brecha, você ia me derrubar, não ia? Ia me destruir, tá pensando que eu tô com amnésia? Se você tá com amnésia, cão, se o inferno tá com amnésia, eu não posso fazer nada. Mas eu tô atento a todos os teus passos. Entendeu? Eu tô vigiando 24 horas. Aí fiz uma pequena conversa ali, aquela entrevista básica, né? Qual é teu nome? Fulano de tal do inferno. Onde tu mora? Lá no abismo, lá embaixo. Endereço, Rua do Esgoto, próximo à esquina da perdição. Identidade, CPF, comprovante de residência, foto 3x4. Foi perguntando tudo. Aí o capeta foi falando, gente. Quando eu vi que não tinha mais nada perguntando, nome de Jesus, sai dessa mulher agora, nome de Jesus. O capeta saiu da mulher, irmão. Aí eu fui fazer a prova do sentimento, do amor. A prova do amor. Agora eu vou casar com aquela mulher. Agora a mulher está liberta, eu vou casar com ela. Falei, ô senhora, tudo bom? Tudo bom, senhorita? E aí? Vamos namorar? Vamos ficar junto? E você acabou de confessar pra mim aí que você me ama, você gosta de mim, você se aparentou comigo, e né, pra gente ficar junto. Sabe o que a mulher fez, meu irmão? Ali a mulher tava liberta, tava falando a verdade. Ela, cruz credo, que coisa horrível é essa? Virou a cabeça e foi embora. Entendeu? E aí? O que você diz? É onde tem muita gente que cai em laço. Como aconteceu com um rapaz, isso foi matéria até de jornal, você pode pesquisar aí na internet aí. O rapaz saiu com a mulher para um motel, mas ele pensou que a mulher estava consciente, a mulher estava inconsciente. Ela estava manifestada com espírito maligno, tá? Aí ele foi com ela para o motel. Depois que eles fizeram tudo o que tinha que fazer no motel, os dois deitados, um do lado do outro, peladão, o demônio saiu da mulher. Quando o demônio saiu da mulher, que a mulher virou pro lado, viu um homem que ela nunca viu, nunca conhecia, pelado do lado dela, a mulher começou a gritar, irmão. Dentro do hotel, dentro do motel, sei lá. Começou a gritar, tarado, tarado, por favor, me ajude, chama a polícia, tarado, tarado. O cara foi preso. Aí o cara tá lá explicando, não, nós saímos juntos, nós chegamos aqui juntos, até ele provar, meu amigo, que não tinha culpa no cartório, que a coisa foi de livre e espontânea vontade, ele ficou lá, ó. Preso lá, o título de tarado. Assim acontece na vida de muita gente. Entendeu? Eu me lembro que uma vez passou um rapaz aqui, perto aqui. Aí o rapaz passou de um jeito igual um zumbi, irmão. Eu logo percebi que era o Satanás. Eu logo percebi que quem é espiritual sabe quando é e quando não é.
Levantei a mão e falei assim, em nome de Jesus, vem aqui agora, Satanás. Aí parou. Quando parou, ele girou, irmão, sem aumentar e nem diminuir. Foi a primeira experiência profunda espiritual que eu tive. O demônio virou o corpo daquele rapaz no alto, girando. Um pouquinho assim, ó, no chão, assim, nessa altura assim. Girou. Eu nunca tinha visto aquilo, foi a primeira vez. E veio na minha direção. Aí veio andando, pousou no chão e foi vindo na minha direção. Como tu me descobriste? Eu vou arrancar essa vida agora, vou assassinar esse ser humano para levar a alma dele para o inferno. Aí foi aí, irmão, foi aí a partir disso que eu comecei a ficar radical quanto à televisão. Quem quiser assistir porcaria na televisão, ó, que assista. Eu fiquei radical com a televisão. Aí eu fui ali, fiz a entrevista, perguntei qual é o teu nome, de onde tu veio, para onde tu vai, identidade, CPF, comprovante. Fazendo aquela entrevista básica com o demônio para saber o que o demônio queria aquela vida. Aí o demônio foi falando tudo, que ele tinha recebido um preço muito alto. Eu falei, tá bom, Satanás, chega, em nome de Jesus, sai dessa vida agora. Quando expulsei o demônio daquela vida, o rapaz, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, você não se lembra, não? Não me lembro. A única coisa que eu me lembro é que eu estava em casa assistindo televisão, agora eu tô aqui na rua, o que eu tô fazendo aqui na rua? Eu falei, meu senhor, o senhor não se lembra? Não. Quer dizer, o rapaz manifestou um espírito maligno dentro de casa vendo televisão. Sabe lá Deus o que ele estava assistindo dentro de casa. Ele manifestou dentro de casa vendo televisão. Por isso que eu sou radical contra a televisão. Eu não vejo televisão. Nem eu e nem ela aqui. Porque ela sabe das minhas experiências com Deus. Ela sabe qual é a regra do diabo, que é matar, roubar e destruir. Aí eu orei para aquele rapaz, vai na tua paz, procura uma igreja mais próxima da sua casa, Deus vai te abençoar. Depois eu não vi mais aquele rapaz. Então, meus amigos, nós estamos numa guerra espiritual terrível. Ainda mais agora, perto do arrebatamento da igreja, Jesus está voltando. Jesus está voltando aí para buscar o seu povo. Um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Meus irmãos, minhas irmãs, você não se consertar para ir para o céu, meu amigo, você vai queimar no fogo do inferno. E detalhe, hein? Detalhe, ainda dá tempo de você saber se você está sendo ensinado na verdade ou na mentira. Porque depois que você partir, irmão, que estiver lá no caldeirão do inferno, não vai dar para você voltar aqui para dar a coça no pastor que te enganou, não. Nem adianta nem negociar com Satanás. Depois que estiver lá no inferno, vai ficar lá mesmo. Que é isso, irmão? Tem como negociar com Satanás? Lá no livro de Isaías está escrito. É o que eu falo, você não lê a Bíblia? Por isso que você não sabe, olha. Lá no livro de Isaías está escrito assim, que o povo de Deus começou a negociar com as trevas, caso eles morressem perdidos, para que quando chegasse lá embaixo, o número de açoite fosse diminuído. Olha só a gravidade da situação, irmão. Um povo negociando com Satanás para diminuir os açoites. Entendeu? Está lá no livro de Isaías. O povo chega ao escrúpulo de não saber nem o que está falando. Por isso que quando o Amós aparece lá na terra de Judá, irmão, que pisa na terra, ele já começa a revelar: quando o Senhor visitar os altares de Betel, quebrará os vossos chifres. Aí o sacerdote coça a cabeça, olha para os obreiros, aí os obreiros dizem assim: ó, não é a gente não, ó. Chifrudo aí é o Senhor, ele está falando de você. Vai quebrar o seu chifre, não o nosso não. Aí vai lá tirar a satisfação. Ô Amós, quem mandou tu profetizar aqui, hein, Santinho? Ô, tu não vai profetizar aqui não. Vai para outro lugar. Aí Amós ponta o dedo na direção do sacerdote. Assim diz o Senhor: a tua mulher se prostituirá na cidade, vai botar um par de chifre na tua cabeça. Os teus filhos descerão a espada, e tu morrerás na terra imunda. O problema é que você não lê Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir tanta coisa, e você vai saber se estão mentindo para você ou não. Eu vou ler esse versículo de novo, porque, irmão, é assustador. O chifre sacerdotal é assustador, irmão. É assustador. Isso é bom até para o sacerdote vigiar, meu amigo, antes que o cotoco comece a crescer na cabeça, hein? Entendeu? Vou mostrar aqui, ó. Depois que o cotoco começar a crescer, meu amigo, não tem mais como tirar, não. Nem com uma reta tu consegue tirar isso daí. Aqui, ó.
Amós, capítulo 3, versículo 14. Ó. No dia que o Senhor visitar a transgressão de Israel, sobre ele também visitarei os altares de Betel, e o chifre do altar será cortado. Está escrito assim mesmo. E cairão por terra. Aqui ainda tem o livramento de tirar o chifre. Só que se você for mais para frente, irmão, aí a novela começa a ficar mais pesada, quer ver? Aqui, ó, chifre sacerdotal, ó. Amós, capítulo 7, ó, versículo 16. Olha só aqui, hein? A profecia que veio contra o sacerdote. Aqui é que ele toma o chifre sacerdotal, ó, por estar pecando contra Deus, ó. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel e nem falarás contra a casa de Isaque? Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, colocará um par de chifre na tua cabeça. Os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, morrerão. E a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. E Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Estou mentindo? Estou aumentando? Estou diminuindo? Irmão, lê a Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, irmão, leia a Bíblia, para você sair do engano. Estou sendo sincero com vocês. Por favor, lê a Bíblia, para você não ser mais enganado. Por isso que eu sei quando a pessoa está me enganando e quando não está. Quando eu me engano, não dou nem ideia, irmão. Não dou nem ideia. Eu viro as costas e vou embora. Porque a Bíblia me ensina isso. Se eu conseguir tirar ele do erro, se eu ver que não tem jeito, irmão, ó, eu pego e vou embora. Por isso que eu não perco nem tempo discutindo com o sacerdotisa de Aserá. Eu não perco nem tempo discutindo para quem está com cargo inventado, que não existe. Igual apareceu uma mulher aí que veio me desafiar. Ficou braba. As pregações aqui que eu tenho alertado o povo. E falou que a minha consagração era falsa. Que a minha consagração não é. Eu tive que rir, irmão. Pelo amor de Deus, eu tive que rir, irmão. Não tem como, não tem lógica isso. Eu falei, é sério isso? Ah, não dá, não, não. É brincadeira. A minha é falsa. A minha tem na Bíblia e é falsa. A sua que não tem passagem nenhuma, do Gênesis até Apocalipse, e é verdadeiro? Ah, tá de brincadeira. Não vou nem perder tempo. Não vou nem perder tempo conversando contigo. Vou nem perder as costas e sair andando. Ela vai, seu falso profeta, tem problema não. Assim perseguiram os profetas do passado, quando vos injuriarem, os perseguindo e mentindo, disseram tanto mal contra vós, alegrai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Entendeu? Então, estou com a minha consciência tranquila. Glórias a Deus. Meu irmão, o papo tá bom. Já provei.